Agora eu quero voltar a falar sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e sobre os próximos passos, as expectativas. Eu recebo aqui o advogado criminalista Roberto Chamorro. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. E aí eu quero perguntar para o senhor, a partir do que acompanhamos das defesas nesta semana e da maneira como os ministros vêm se manifestando, o que a gente pode esperar? Seria a possibilidade de haver, digamos assim, uma redução nas penas, que é a maior briga aí da defesa diante de uma maioria que já estaria formada, ou os argumentos dos advogados seriam capazes de alterar a maneira como os ministros enxergaram esse processo até aqui? Bem-vindo. Boa noite, Evandro Cini, a todos os seus telespectadores desse tradicionalíssimo programa. Evandro, ainda é um momento não mais tão prematuro para cogitarmos essa questão, porém, é importante ressaltar que as falas trazidas pelas defesas, foram falas muito contundentes e amparadas, seja em decisões da jurisprudência, seja em posicionamentos legais, inclusive podendo alterar o panorama processual. Tentarmos fazermos aqui um juízo de antecipação da condenação ou absolvição, em que pese aí alguns vislumbres das falas dos ministros, da fala do ministro relator, que nos podem trazer a esse ponto de vista já de eventual condenação. Porém, os argumentos muito contundentes podem, inclusive, dar aso para votos aí divergentes, inclusive um recurso ao plenário. Sobre a questão da possibilidade de redução de penas, doutor Chamorro, a gente tem aí a estratégia, ou até mesmo o argumento que eu acompanhei conversando com vários juristas nesta semana, de tentar encaixar crimes que são muito parecidos sem que se somem as penas. Por exemplo, o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Em vez de você criar uma condenação que tenha a somatória de ambos, que faça essa condenação se ampliar muito, você argumentar para que, como são crimes muito parecidos, que sejam calculados em um só combo, em uma só caixinha. Isso é possível nesse caso relacionado à abolição do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado? Exatamente, Evandro. O princípio da consunção, ele aplica a absorção de um dos crimes pelo outro, porque a conduta de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, por si só, o Estado de uma maneira macro, com todas as instituições, já abarcaria a tentativa de abolir o governo democraticamente eleito, isto é, o governo do presidente Lula. Então, um argumento, sim, realmente muito forte, em que pese o ministro relator, em que pese alguns estudiosos sejam contra essa corrente doutrinária, onde entende-se que estão sendo feridos dois bens jurídicos autônomos. E no caso em questão, a gente tem a real possibilidade dessa aplicação, caso ali a turma venha a entender e acolher essa tese descrita pela defesa, principalmente do ex-presidente Bolsonaro, de uma maneira tão técnica e tão definida como foi feito. Doutor Chamorro, assim, no caso, restaria a pena somente de um dos crimes, claro. Sim. A gente tem também a participação do Túlio Nassa aqui conosco, que vai entrar na nossa conversa. Vai lá, Túlio, pode mandar. Boa noite, doutor. Obrigado por atender a Jovem Pan. Olha, minha pergunta vai no seguinte sentido. Nós, juristas, estamos falando aqui a boca pequena, até em tom de brincadeira, que há um Fux no fim do túnel, Ou seja, o ministro Luiz Fux já demonstrou em julgamentos anteriores, como da Débora do Batom, que ele pode divergir, tanto em relação à dosimetria da pena, como também em relação à competência da primeira turma. Isso provocaria, então, a possibilidade de um recurso chamado embargos infringentes, E aí teria uma discussão se bastaria um voto de divergência ou se 2 votos. Mas essa discussão, ainda que a primeira turma não acate, pode gerar um tal de agravo interno e forçar o recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é possível que isso se estenda o ano que vem e que no frigir dos ovos o processo vá ao plenário do Supremo Tribunal Federal, doutor? Olha, no caso, ainda é uma questão muito controvertida na jurisprudência. Foi colocado praticamente uma patical em cima do cabimento dos embargos infringentes, Agora, no caso, teríamos os embargos de divergência, isto é,
com a necessidade de, no mínimo, 2 votos, supondo que tenhamos aqui 3 votos pela condenação, 2 votos pela absolvição, e o recurso dos embargos de divergência, né, atraria ali a competência da outra turma e do Pleno do Supremo, e aí sim teríamos um julgamento mais completo e mais democrático. E também a possibilidade desse julgamento se estender até o próximo ano, caso algum dos ministros, né, ou mais de um, venha fazer um pedido de vistas desses autos, justamente pela complexidade das defesas, todos os pontos ali que foram aventados e construídos, contrapondo a acusação de uma maneira com argumentos de direito processual, principalmente, de direito material, para que o julgador ele possa ter uma maior completude do entendimento e aí sim poder proferir o seu voto de uma maneira mais segura. Eu quero falar também um pouco sobre o que tem servido, segundo a defesa, como principal base para esse processo, que é a delação premiada de Mauro Cid, que inclusive tem sido contestada pela defesa e também foi criticada pela própria Procuradoria-Geral da República, que não queria a manutenção total do acordo porque entendeu que Mauro Cid não entregou aquilo que prometeu lá atrás. Como é que o senhor avalia, né, a utilização desse material como, digamos assim, o pilar para a sustentação daquilo que hoje é apontado pela Procuradoria-Geral da República? Evandro, o que nós temos aqui, a questão do testemunho do réu colaborador, ele tem uma validade, um peso probatório inegável, muito grande. Porém, a acusação e todo esse processo, ele não se pauta tão somente com base no depoimento, em que pese também seja um dos pilares, como muito bem colocado por Vossa Excelência aqui, nessa questão. A questão da minuta, né, do punhal verde e amarelo também é uma da questão muito colocada pela Procuradoria, colocada na denúncia e que vincula também, que, né, apontam ali, vincular o presidente Bolsonaro. Doutor Chamorro, muito obrigado por tua participação conosco aqui no Jornal Jovem Pan. As portas estão sempre abertas por aqui. Até uma próxima. À disposição.